Tudo bem com você? Como foram esses últimos dias aí? Estive um pouco ausente aqui dos nossos devocionais, voltando das minhas férias e organizando um pouco a vida, né? Colocando a vida em ordem depois de passar alguns dias fora. E agora, graças a Deus, a rotina já está estabelecida, já tudo se encaminhando. Então agora, voltando aqui a gravar os nossos devocionais diários aqui no Instagram. E é um prazer poder compartilhar aqui com você sobre o tema que a gente tem desenvolvido. Nós temos falado sobre ira. E hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre a ira justa. E eu quero ler com você 2 versículos do Salmo de número 139. Diz assim, versos 21 e 22. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Aqui nós vemos um salmo onde Davi ele chega diante do Senhor para reclamar uma situação dos seus inimigos que estão ali afligindo e vivendo de maneira contrária ao propósito de Deus. E aqui nós vemos a manifestação da ira justa. Nós vemos a manifestação da ira justa, ao ponto em que Davi chega diante de Deus para trazer essa situação, e aí quando ele chega diante do Senhor, ele vê a grandeza de Deus, então ele começa a dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces, o Senhor sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, de longe o Senhor penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e assim Davi ele desenvolve esse salmo, e lá então no verso 19 ele diz, tomara, ó Deus, desce cabo do perverso, apartai-vos pois de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Então é nesse ponto que Davi mostra a razão e a causa de onde ele está manifestando a sua ira justa, uma ira justa. A grande questão quando nós pensamos sobre a ira é qual é o alvo que nos levou, ou as motivações que nos levaram a ficar irados. O fato é que quando nós pensamos em ira, nós temos que fazer essa distinção, como nós temos trabalhado nos últimos devocionais aqui, nos últimos 2 especificamente, nós falamos sobre ira justa e ira injusta. Então se você não viu, você pode voltar aí no nosso IGTV e ver esses 2 últimos devocionais. Mas a questão toda está assim, quer ver? Um exemplo aqui. Quando o seu cônjuge ofender você, ou se os seus filhos lhe desobedecerem a você, se a sua sogra criticar você, ou um membro da igreja insultar você, ou seu chefe tratar você injustamente, ou tantas outras coisas que podem acontecer comigo e com você. Perceba uma questão em tudo que eu acabei de falar aqui. Sempre nós temos aqui o pronome você. Onde você é afligido, onde, no caso aqui, eu sou afligido também. Então, aí nós temos que, para identificar se a nossa ira é justa ou não, nós temos que fazer algumas perguntas para nós mesmos. Primeira, em meio às emoções alteradas, você é consumido por si mesmo ou pelo seu Deus? Naqueles momentos difíceis, naquele momento crítico, você é consumido pela sua raiva, pela sua ira, que se manifesta de maneira pecaminosa, e aí vem o descontrole, vem as questões que você deixa ser dominado por si mesmo, pela sua carne, ou você é consumido pelo seu Deus ou pelos frutos do Espírito? Segunda pergunta que nós temos que fazer. Quando você fica irado, quem você considera ter sido mais ofendido? Você ou Jesus? Lembra dos devocionais anteriores que sempre a nossa ira ela é manifestada contra o pecado, mas não o pecado contra nós, mas o pecado contra Deus. Então, quem se sentiu mais ofendido, você ou Deus?
Você ou Jesus? Você está irado por causa do que a pessoa fez a você ou pelo que ela fez ao seu Salvador, que carregou todos os tipos de pecado naquela cruz sangrenta? Então essas perguntas são muito importantes. Uma outra questão é, a sua indignação, ela cresceu porque o nome de Deus foi desonrado ou porque o seu orgulho foi ferido? Essa é uma perspectiva que nós temos que ter muito clara em relação à questão da ira. Porque, via de regra, nós ficamos irados porque nós fomos ofendidos, porque o nosso orgulho foi ferido, porque um direito meu foi quebrado. Quando nós pensamos na ira justa, e a ira justa ela é possível, nós vimos aqui nos últimos devocionais, quando o Senhor Jesus é o exemplo perfeito do homem perfeito que demonstra a ira de maneira perfeita. Nós vemos o salmista, no caso Davi, né, manifestando essa ira de maneira justa no Salmo 119, e agora aqui no Salmo 139 também vemos essa manifestação da ira justa. Então a ira justa ela irrompe por causa do pecado de outra pessoa contra Deus. E não em razão das nossas dores pessoais, das suas dores pessoais ou do meu desejo de vingança. Então, nós temos que fazer essa reflexão. E é muito importante a gente entender a questão das motivações. Quais são as motivações que me levam a ficar irado? Essa é uma perspectiva que nós temos que ter muito claro na nossa mente. E as motivações são sempre as motivações do nosso coração. Por isso, a nossa oração deve ser como o salmista ora no final, no verso 23, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça a nele compreendermos as motivações do nosso coração e não sermos dominados por uma ira injusta, mas sermos dominados sim pela ação sobrenatural do Espírito Santo e sermos dirigidos e guiados pela graça pedagógica que nos fortalece e que nos dá todos os recursos necessários para vivermos uma vida piedosa. Que Deus abençoe você, que você tenha um excelente dia, até o nosso próximo encontro aqui. Um grande abraço e até mais.